Beatriz tinha 45 anos quando percebeu que havia apagado a própria chama. Sentada em seu escritório em casa, no elegante bairro Batel, em Curitiba, ela observava pela janela as araucárias balançando ao vento frio da tarde. Era executiva de uma empresa de tecnologia, mãe de 2 filhos já adultos, divorciada há 3 anos. Por fora, era a imagem do sucesso. Por dentro, sentia-se cinza. Não era depressão exatamente. Era algo mais sutil e talvez mais doloroso. A sensação de ter se tornado uma função, não uma pessoa. Mãe, executiva, ex-esposa, provedora, solucionadora de problemas. Mas mulher? Quando fora a última vez que se sentira genuinamente feminina, sensual, viva em sua própria pele? Sua libido havia desaparecido tão gradualmente que ela mal notara. Primeiro vieram os anos dedicados inteiramente aos filhos pequenos. Depois, a construção da carreira que exigia todas as suas energias. Um casamento que se tornara mais parceria administrativa do que união apaixonada. E quando finalmente se divorciou, esperando sentir-se livre, descobriu que havia esquecido completamente como acessar aquela parte de si mesma. Tentou. Saiu em alguns encontros. Baixou aplicativos. Mas cada tentativa de conexão sexual parecia mecânica, desconectada, como se estivesse seguindo um roteiro de uma peça na qual não acreditava mais. Seu corpo simplesmente não respondia. Ou pior, respondia com uma espécie de tédio entorpecido que a deixava se sentindo mais vazia do que antes. Foi numa conversa franca com sua amiga Patrícia, durante um jantar num restaurante no mercado municipal, que o nome de Beto Alves surgiu pela primeira vez. Você precisa conhecer o trabalho do sexólogo Beto, disse Patrícia, com uma intensidade que fez Beatriz largar o garfo. Não é terapia convencional, Bia. É um trabalho profundo de reconexão com o fogo feminino. Ele me ajudou a entender que minha sexualidade não era algo que eu perdi. Era algo que eu havia trancado e esquecido onde guardei a chave. Beatriz sentiu algo se mexer dentro dela ao ouvir aquelas palavras. Fogo feminino. Ela nem lembrava mais como era sentir esse fogo. Ele trabalha com energia sexual, terapias corporais, práticas de respiração, continuou Patrícia. E tem uma técnica que ele desenvolveu chamada alquimia íntima. Mudou completamente minha vida. Beatriz anotou o nome, mas levou quase 1 mês para juntar coragem de fazer contato. Havia uma resistência profunda, um medo de confrontar aquela parte adormecida, ou talvez morta, de si mesma. Mas numa manhã particularmente gelada de junho, quando se olhou no espelho e viu apenas cansaço e resignação, ela pegou o telefone e marcou uma consulta. O consultório de Beto Alves ficava em uma casa térrea renovada no Jardim Social, rodeada por um jardim cuidadosamente cultivado que permanecia verde mesmo no inverno curitibano. Beatriz foi recebida por um homem de 35 anos, cabelos castanhos, olhar profundo e uma presença que irradiava calma e segurança ao mesmo tempo. Beatriz, seja bem-vinda, disse ele, indicando uma poltrona confortável em uma sala aquecida e iluminada por luz natural, filtrada por cortinas leves. Me conte, o que te trouxe até aqui? Beatriz hesitou. Como explicar que se sentia extinta sem soar melodramática? Como colocar em palavras a sensação de ter se tornado apenas uma casca funcional? Eu não sinto mais nada, começou ela, a voz traindo uma emoção que não esperava. Minha libido desapareceu completamente. Não é só desejo sexual. É como se toda a minha energia vital tivesse se apagado. Eu funciono, trabalho, cuido, resolvo. Mas não me sinto viva. Não me sinto mulher. Beto assentiu, sem pressa, sem julgamento nos olhos. O que você está descrevendo é mais profundo e mais comum do que imagina, disse ele, sua voz educativa, mas compassiva. A libido não é apenas sobre sexo, é sobre força vital, criatividade, paixão pela vida. É o que chamo de fogo feminino, aquela centelha sagrada que conecta você com sua essência. E sim, ela pode se apagar quando vivemos desconectadas de nós mesmas por muito tempo. Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Alguém estava nomeando exatamente o que ela sentia.
Meu trabalho como sexólogo especializado em libido feminina envolve muito mais do que conversa, continuou Beto. Trabalhamos com o corpo, com a respiração, com a energia. Utilizamos terapias corporais que ajudam a liberar bloqueios físicos e emocionais. E quando há prontidão e consentimento total, podemos explorar a alquimia íntima, uma prática tântrica que desenvolvi para elevar a energia sexual e realinhar completamente a libido. Ele fez uma pausa, observando-a atentamente. Mas vamos com calma. Primeiro, precisamos reacender essa chama gradualmente, criar segurança e consciência. Você está disposta a fazer essa jornada? Beatriz respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu um lampejo de esperança. Sim, disse ela. Estou pronta para me reencontrar. As primeiras sessões foram reveladoras de formas que Beatriz não esperava. Beto começou ensinando-a técnicas de respiração consciente, explicando como a respiração era a ponte entre mente e corpo, entre o superficial e o profundo. Inspire profundamente, levando o ar até o abdômen, instruía ele, sua voz um guia firme. Observe onde o ar toca, onde há resistência, onde há medo. Não julgue, apenas esteja presente. Beatriz fechava os olhos e, pela primeira vez em décadas, realmente prestava atenção ao próprio corpo. Descobriu que vivia em tensão constante, mandíbula travada, ombros elevados, peito comprimido, pelve completamente contraída. Era como se seu corpo tivesse construído uma armadura tão espessa que ela havia esquecido que havia pele por baixo. Na quarta sessão, Beto introduziu o movimento consciente. Ele colocou uma música suave e pediu que ela se movesse livremente, sem objetivo ou forma. Não dance para ninguém, disse ele, nem mesmo para mim. Dance apenas para você. Deixe o corpo falar o que a voz não consegue. No início, Beatriz se sentiu profundamente constrangida. Seus movimentos eram rígidos, autoconscientes. Ela havia passado tantos anos se movendo apenas com propósito, caminhar de A para B, exercitar-se para manter a saúde, que havia esquecido como simplesmente ser em movimento. Mas Beto permanecia ali, presença firme e sem julgamento, e gradualmente algo começou a se soltar. Seus quadris começaram a balançar, não de forma ensaiada, mas orgânica. Seus braços se ergueram não para seduzir, mas para expressar. E pela primeira vez em anos, Beatriz sentiu uma centelha, pequena, frágil, mas inegavelmente presente. Quando a música terminou, ela estava sem fôlego e chorando. Como se sente? Perguntou Beto suavemente. Assustada, admitiu ela, mas também viva. Pela primeira vez em tanto tempo, me sinto viva. Nas semanas seguintes, as sessões se aprofundaram. Beto introduziu terapias corporais, toques terapêuticos precisos que ajudavam Beatriz a reconhecer áreas de seu corpo que ela havia abandonado ou rejeitado. Ele sempre pedia consentimento explícito antes de qualquer contato, criando um espaço de absoluta segurança. O corpo guarda memórias emocionais, explicava ele enquanto trabalhava tensões profundas em seus ombros e costas. Mágoas, medos, vergonhas. Quando liberamos a tensão física, frequentemente liberamos também a emocional. Beatriz chorou em quase todas as sessões. Chorou por anos de se sentir invisível no próprio casamento. Chorou por ter sacrificado sua feminilidade no altar da responsabilidade. Chorou por todas as vezes que olhou no espelho e viu apenas uma função, não uma mulher. Durante uma sessão particularmente intensa, Beatriz teve uma revelação dolorosa, mas necessária. Eu aprendi que ser forte significava não precisar de ninguém, confessou ela, as palavras saindo como uma confissão. Aprendi que ser mãe e profissional significava sacrificar minha sexualidade, minha sensualidade. Como se ser mulher completa fosse egoísta ou inapropriado. Então eu simplesmente apaguei essa parte de mim. Beto assentiu com profunda compreensão. Essa é uma crença devastadora que muitas mulheres carregam, disse ele. A ideia de que força e suavidade são opostas,
que você precisa escolher entre ser respeitada e ser desejada, entre ser mãe e ser mulher sensual. Mas a verdade é que o fogo feminino integra tudo isso. Você pode ser forte e suave, pode ser mãe e amante, pode ser profissional e profundamente sensual. Essas dimensões não se excluem, elas se potencializam. Aquelas palavras ressoaram em Beatriz por dias. Ela começou a questionar todas as crenças que havia internalizado sobre o que significava ser uma mulher de 45 anos, mãe, profissional. Quem disse que ela precisava escolher? Quem disse que seu fogo feminino tinha prazo de validade? Após 3 meses de trabalho consistente e transformador, Beto mencionou a alquimia íntima. Sinto que você alcançou um nível profundo de reconexão e presença, disse ele. Você está mais consciente do seu corpo, mais aberta à sua energia. Se você se sentir preparada, podemos explorar a alquimia íntima, mas apenas se houver um sim completo, sem dúvidas, de todo o seu ser. Beatriz sabia do que se tratava. Beto havia explicado desde o início que a alquimia íntima era uma prática tântrica profunda que ele desenvolvera. Um trabalho de elevação da energia sexual através de técnicas de respiração, movimento consciente, toque intencional e presença meditativa. Era um ato sagrado, terapêutico, que visava despertar e alinhar completamente o fogo feminino. Ela respirou fundo. Havia medo, sim, vulnerabilidade, mas também havia um chamado profundo, uma certeza de que estava pronta para se encontrar completamente. Estou pronta, disse ela, sua voz firme e clara. A sessão de alquimia íntima aconteceu em uma sala especialmente preparada, iluminada por velas e luz natural suave, com aromas de óleos essenciais e música que parecia vibrar nas células do corpo. Beto criou um ritual de preparação, guiando Beatriz através de respirações profundas e movimentos que aqueciam sua energia. Lembre-se, disse ele, sua voz ao mesmo tempo suave e firme. Este é um espaço sagrado. Aqui não há performance. Não há objetivo além da própria jornada. Você pode pausar ou parar a qualquer momento. Seu corpo, sua energia, sua experiência são soberanas. Beatriz assentiu, sentindo-se mais segura e respeitada do que jamais se sentira em qualquer contexto íntimo. O que se desdobrou nas horas seguintes transcendeu qualquer experiência que Beatriz já tivera. Beto guiou-a através de técnicas de respiração ritmada, sincronizada com movimentos específicos que direcionavam a energia sexual não para fora, mas para cima, circulando através dos centros energéticos do corpo. Ele utilizou toques precisos e conscientes, sempre anunciando suas intenções, sempre mantendo presença absoluta. Não havia pressa, não havia objetivo além de despertar e circular a energia. Era meditação, era terapia, era ritual sagrado. Beatriz sentiu ondas de energia percorrendo seu corpo de formas que nunca imaginara possíveis. Não era apenas sensação física, embora houvesse isso também. Era uma expansão de consciência, uma reconexão com uma fonte de poder que ela havia esquecido que existia dentro dela. Em determinado momento, ela sentiu algo se romper. Não dolorosamente, mas como uma represa finalmente se abrindo após anos contida. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de liberação, de reconhecimento, de renascimento. Respire, guiava Beto, sua presença sendo a âncora que permitia que ela se soltasse completamente. Deixe a energia subir. Você é segura, você é poderosa, você é completa. Quando a sessão terminou, Beatriz estava tremendo. Não de frio ou medo, mas de pura vitalidade. Beto cobriu-a gentilmente com um cobertor macio e sentou-se próximo, dando-lhe tempo e espaço para integrar a experiência profunda. Como você está? Perguntou ele após longos minutos de silêncio respeitoso. Beatriz abriu os olhos, e o que Beto viu ali era completamente diferente do que estava presente quando ela chegara meses atrás. Havia fogo, havia brilho, havia vida pulsante. Eu me sinto renascida, disse ela, a voz embargada de emoção profunda. Pela primeira vez desde que me lembro, me sinto completamente vibrante e inegavelmente viva.
A Atassen, a revelação. Nos dias que seguiram aquela sessão transformadora, Beatriz passou por uma revolução interna completa. A revelação não veio de uma vez, mas em camadas, como uma flor desabrochando pétala por pétala. Ela percebeu que havia passado décadas acreditando em uma mentira fundamental, que seu valor como mulher diminuía com a idade, que sua sexualidade tinha um prazo de validade, que precisava escolher entre ser respeitada e ser desejável. Mas o fogo feminino que despertou dentro dela não sabia de idades, de papéis sociais, de expectativas externas. Ele era simplesmente vida, pura e radiante, pedindo para ser honrado e expresso. Sentada em seu café favorito no Largo da Ordem, observando as pessoas passarem pela feira de artesanato, Beatriz olhava ao mundo com olhos completamente transformados. As mesmas ruas, a mesma cidade, mas ela era outra pessoa. Ela havia aprendido que reconectar-se com seu fogo feminino não era sobre voltar a ser quem ela era aos 20 anos. Era sobre integrar toda a sabedoria, força e profundidade de seus 45 anos com a sensualidade, criatividade e vitalidade que sempre lhe pertenceram. Em sua sessão final com o sexólogo Beto, ela compartilhou sua revelação mais profunda. Eu passei tantos anos acreditando que precisava me diminuir para ser levada a sério, disse ela. Que ser sensual era incompatível com ser inteligente. Que ser mãe significava sacrificar a mulher. Que 45 anos significava invisibilidade sexual. Mas agora entendo que todas essas crenças eram prisões que eu mesma construí. Ela fez uma pausa, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Meu fogo feminino não precisa de permissão de ninguém. Ele não tem prazo de validade. Ele não é egoísta ou inapropriado. É sagrado. É minha força vital. E honrá-lo não me torna menos profissional, menos mãe, menos nada. Me torna inteira. Beto sorriu, genuína alegria irradiando de seus olhos. Essa é a transformação mais profunda possível, disse ele. Quando uma mulher, especialmente uma mulher de 45 anos, em uma sociedade que constantemente tenta apagar sua sexualidade, reconecta-se com seu fogo feminino sem pedir permissão, sem se diminuir, ela se torna uma força imparável. Você não apenas realinhou sua libido, Beatriz. Você se reclamou completamente. A ação. A ação que mudou tudo não foi apenas despertar o fogo. Foi a decisão consciente de Beatriz de honrá-lo em cada área de sua vida. Ela começou pequeno. Comprou roupas que a faziam sentir-se sensual, não apenas profissional. Começou a dançar regularmente em casa, pelo puro prazer do movimento. Decorou seu quarto de forma que refletisse sensualidade e beleza, não apenas funcionalidade. Mas a mudança mais significativa foi interna. Beatriz parou de se desculpar por ocupar espaço, por ser vista, por expressar opiniões fortes enquanto também usava batom vermelho. Parou de separar sua feminilidade de sua competência, como se fossem mutuamente exclusivas. No trabalho, surpreendeu-se ao descobrir que sua nova energia não a tornava menos respeitada. Pelo contrário, havia uma presença, uma confiança que fazia as pessoas prestarem mais atenção, não menos. Ela liderava reuniões com a mesma competência de sempre, mas agora com uma energia que era inegavelmente vital. Nas interações sociais, ela parou de se tornar invisível. Flertava quando queria, ria alto, ocupava espaço e descobriu algo surpreendente. Aos 45 anos, com rugas de expressão e fios prateados começando a aparecer, ela se sentia mais atraente do que jamais se sentira aos 25. Quando finalmente escolheu se relacionar intimamente com alguém, um homem que conheceu numa exposição de arte, a experiência foi radicalmente diferente de qualquer coisa que conhecera antes. Não havia performance, não havia medo, apenas presença plena, fogo encontrando fogo, duas pessoas inteiras se conectando. Epílogo. 1 ano depois, Beatriz era irreconhecível, não porque havia mudado fisicamente, mas porque sua energia era completamente diferente. Ela se movia pelo mundo com uma presença que fazia as pessoas se virarem, não por artifício,
mas por pura vitalidade autêntica. Ela começou a mentorear outras mulheres em sua empresa, compartilhando não apenas conhecimento profissional, mas também a mensagem de que elas não precisavam se diminuir para ter sucesso, que força e feminilidade não eram opostas, mas complementares. Iniciou um projeto paralelo, criando workshops sobre liderança feminina que integravam desenvolvimento profissional com reconexão ao corpo e à energia. Não mencionava detalhes de sua própria jornada, mas a essência era clara. Mulheres inteiras, que honravam todos os aspectos de si mesmas, eram mais poderosas, não menos. Beatriz mantinha sua prática de respiração, de movimento consciente, de honrar seu corpo como sagrado. Continuava vendo o sexólogo Beto ocasionalmente para sessões de manutenção, aprofundando seu trabalho de forma contínua. E sempre que se olhava no espelho agora, via algo completamente diferente do que via um ano atrás. Via uma mulher de 45 anos com fogo nos olhos, sabedoria no sorriso e poder em cada célula. Via alguém que havia se recusado a aceitar a narrativa de que sua época havia passado, e ao fazer isso, havia descoberto que sua verdadeira época estava apenas começando. Beto Alves continuava seu trabalho em Curitiba, guiando outras mulheres através de jornadas de redescobrimento. Cada história era única, mas o tema era universal. O fogo feminino não tem prazo de validade, não pede permissão, não se diminui para caber em expectativas alheias. Ele simplesmente é sagrado, poderoso, transformador. E Beatriz nunca esqueceria o momento em que percebeu que havia passado décadas apagando a própria chama para não incomodar ninguém. Mas mais importante, nunca esqueceria o momento em que decidiu reacendê-la e descobriu que aos 45 anos, seu fogo ardia mais brilhante, mais sábio e mais poderoso do que jamais ardera antes. E tudo começou quando ela teve coragem de reconectar-se com seu fogo feminino e descobrir que ele nunca havia se apagado realmente. Apenas esperava, pacientemente, para ser reconhecido, honrado e liberado.